de trabalho com o meu ex-orientador, o doutoramento, de facto, trabalhei com pessoas desde 2008, mais ou menos, desde 2008. A minha tese de doutoramento tem a ver exatamente com esta área, chama-se Neuroscience e Marketing, onde fizemos algumas investigações acerca de como é que os consumidores percebem as marcas e logo nos objetivos iniciais dos meus trabalhos, principalmente, era não usar métodos convencionais. Ninguém, ou Google, e por isso. Claro, eu felizmente aceitou esse desafio e já lá. Vou começar então pelo princípio. O livro para mim é a minha alma mater. Foi cá que eu tirei a minha licenciatura original, já foi em 1989, ainda no laboratório químico, licenciei-me aqui em Engenharia Química. Estava ainda agora a contar essa história, como é que a Engenharia Química chega a ver ao marketing ou à neurociência do consumidor. Eu gosto de contar esta história porque logo à partida tem um ensinamento. Que é de aceitarmos as partidas que o destino nos vai pregando ao longo da vida com bastante flexibilidade. Às vezes vale a pena deixarmos isso. E então a história foi a seguinte. Mal acabei o curso, comecei logo a trabalhar, candidatei-me a duas vagas, havia duas vagas a concurso para Salvador Caetano. Uma delas era para a fábrica de Ovar. Era exatamente para a linha de produção, para fabricar as capotas dos Land Cruisers da altura, que eram fabricadas em plásticos reforçados a fibra de vidro, poliésteres reforçados a fibra de vidro. E foi aquilo para o qual eu respondi, foi só para esse. Também para Salvador Caetano, tinha um engenheiro químico, mas para a área comercial. Eu fiquei numa dessas duas vagas e ainda vivo, mas na altura, estava cá em Coimbra, mas voltei para Gaia e sou chamado para começar a trabalhar no dia 2 de janeiro, exatamente na sede da Salvador Caetano, em Vila Nova de Gaia. Eu achei um bocadinho estranho ao princípio, logo a seguir deixei de achar porque imaginava eu que, enfim, chegava uma empresa grande e iria andar em várias secções até ir para o VAR, para os plásticos reforçados. E assim foi. 2 semanas depois, enfim, já estava a achar um bocadinho de tempo demais, falei com o meu chefe, o Sr. Doutor. Ele lá foi investigar. Um mês depois, sempre que me visita a trabalhar na secção de planeamento, finalmente desfez-se o líquido. Tinha sido outro colega meu, tinha sido meu colega de curso, que tinha ganho outra vaga, só que ele era da Aveiro. E alguém dentro do departamento de recursos humanos. Então, eu acho, então este é de Gaia, vai para o VAR, o outro que é da Aveiro, é que vem para Gaia. E sem dizer nada a ninguém, fez esta brincadeira, depois para mim, que era de Gaia, na função comercial à qual eu não tinha conhecido. Depois o meu colega, mas que tinha cumprido a função comercial na linha de produção em Ovar. E desde aí assim foi. Por isso é que eu brinco que eu sou um engenheiro, que nunca engenhei na minha vida. Sempre ligado a funções de planeamento, na fase inicial, e depois a gestão, depois a marketing, depois ligado a marcas, primeiro marcas business to business, e depois to consumer, portanto, and customer branding, e enfim, foi nisso que eu depois acabei por fazer a minha especialização que levou ao doutoramento. O meu percurso também é um bocadinho diferente do habitual, porque eu trabalhei na indústria durante 12 anos e volto à academia, enfim, bastantes anos depois. Normalmente o percurso é licenciatura, mestrado, doutoramento, carreira académica, não é? A minha, enfim, não tem este hiato, com umas aspas no meio em que eu trabalhei
trabalhei na indústria, propriamente na ferrugem, pura e dura. A minha tese de doutoramento, já vos falei, também é outro percalço, a maneira como eu chego ao uso das técnicas de neurociência, que são as coisas mais bonitas. Não vale a pena estar aqui a incomodar com isso. Mas mais a dúvida que o facto de ter um background em engenharia química veio-me dar bastante à vontade, seja, por exemplo, na matemática. Nós vamos ver, enfim, vamos ver, não vos vou incomodar muito com isso, mas é preciso saber bastante por causa dos métodos de análise sinal. Mais à frente vamos falar sobre isso. As bases de biologia também são muito importantes. O à vontade com a química, com a física, de facto ajudaram muito a entrar dentro deste campo. Normalmente quem vem aos MBAs quer aprender à sexta-feira e ao sábado ferramentas que depois na segunda-feira sejam de aplicação imediata. Consiga logo brilhar ali resultados imediatamente assim. Eu vou começar por desmontar um bocadinho algumas das expectativas que possam ter relativamente a esta cadeira de neuromarketing. Em primeiro lugar, nós não sabemos ao certo como é que funciona o cérebro. O grau de incerteza é muito grande. É tudo muito ainda exploratório, certezas, leis, isso ainda não há nada assim que seja só. É tudo ainda muito exploratório. De maneira que aquela ferramenta que sabemos que, ou receita que vai resultar, que vai ser infalível para aplicar segunda-feira, provavelmente não vai haver. Outra coisa. A quantidade de nados mortos que há no neuromarketing é impressionante. Nados mortos é a quantidade de pessoas que chegam ao neuromarketing e desiste precocemente antes de conseguir produzir o que quer que seja, é impressionante. Muito grande. Já passaram várias situações dessas pela mão, seja a nível de situações de mestrado, projetos de doutoramentos, simples investigações e por aí fora. Um dos problemas que eu tenho reparado é que os currículos das faculdades de economia, daí não estou a falar de português, estou a geral, os currículos das faculdades de economia não prevêem este tipo de formação. Isto é, logo à partida, quem vem da área de economia, ou quem vem da área de gestão, ou quem vem das áreas de comunicação, não tem muito do background que é necessário para se perceber, enfim, o que está para a frente. De maneira que, como foi lançado o repto de preparar, enfim, uma cadeira, porque eu, enfim, eu tenho vindo aqui todos os anos, exatamente dentro da cadeira do professor Luís Moutinho, fazer uma sessãozinha de 1 hora acerca do neuromarketing. Mas como foi lançado agora o repto de preparar uma cadeira inteira, a minha intenção, e aquilo que está explícito neste programa, é falar principalmente das bases. E a partir daqui, depois no fim, vamos conseguir falar de algumas dessas ferramentas que talvez, não digo segunda-feira, mas que talvez na terça-feira possam ser depois aplicadas nas vossas investigações de mercados nas empresas onde trabalhais ou onde vieres a trabalhar. Portanto, estas três primeiras sessões vão ser muito à base de informação propedêutica. Okay? Propedêutica geral, de base. Vamos trabalhar fundamentalmente a base. O que é o cérebro, como é que funciona o cérebro, enfim. E, sobretudo, desmistificar o jargão que é utilizado. Normalmente, isso não é dos neurocientistas, médicos, advogados, engenheirada. Essas profissões o que fazem, muitas das vezes, é envolver-se dentro de um jargão hermético, de maneira que afasta os curiosos. Quando vai falar com um advogado, as coisas mais simples, enfim, são sempre envolvidas, ou são sempre servidas, dentro de um pacote hermético de linguagem de advogado, que não se consegue descodificar. Médicos, já se fala. Bem fora.
Na neurociência também há muito disso. Então, quando se começa a falar de partes do cérebro, aquilo é um desastre. Não é? São nomes esquisitíssimos, muitos deles que vêm do latim, e até parece que as pessoas percebem alguma coisa daquilo que estão a falar. O que tem é jargão, pura e simplesmente. E o meu primeiro objetivo é desmontar essa muralha do jargão. Basicamente, ou rapidamente, vamos assumir que a nossa cabeça, o nosso cérebro é como a Terra. A Terra tem continentes. Da mesma forma, o cérebro também tem lobos. Vamos começar a fazer esta metáfora. Dentro dos continentes há países, dentro dos lobos do cérebro vai haver regiões. E o facto de eu saber muitos nomes de países não quer dizer que eu saiba muito de economia. Só sei nomes de países. E eu posso ficar impressionado a ver nomes de países como o Djibouti, ou onde é que fica Tashkent, a capital do país. Posso, enfim, armar-me com esse tipo de discurso. Mas, efetivamente, isso não diz que eu saiba muito, por exemplo, a das trocas comerciais de Portugal para o Laos, coisas assim do género. Okay? Eu quero justificar isso, porque normalmente, quando se põe neurocientistas a falar, é logo ponte. Ponte é uma parte do cérebro. O estriato, o símbolo, a circunvolução parasingular, o córtex pré-cuneuso, etc. Começam com esse jargão todo, assusta as pessoas, mas efetivamente depois queremos saber como é que os consumidores se comportam, mas vamos ver que depois não há assim tantas certezas quanto isso. Portanto, grande parte desta introdução que eu vou fazer é exatamente justificar essas muralhas. Vamos habituar a isso e falar também um bocadinho das técnicas. Há alguma informação que é necessária, alguma informação que é necessária para se perceber depois como é que as coisas funcionam. Porque se quiserem vir, eu não digo sequer a fazer estudos do neuromarketing das vossas empresas, é fundamental ter uma base de conhecimento mínimo logo à partida para nos prevenirmos dos vigaristas que andam aí a vender serviços de neuromarketing, que são aldrabices matáveis, não vale a pena estar aqui a usar outro tipo de palavra. Grande parte dos serviços que são oferecidos hoje em dia de neuromarketing são vigarices rematadas para sacar dinheiro aos internos. E não tenho problema nenhum em afirmar isso com esta vontade. Outra coisa, vai haver alguma interatividade. Esta primeira aula e metade da próxima vou ser eu aqui, como dizia o professor Luís Moutinho. Já houve pessoas aqui que tiveram com ele, o professor Luís Moutinho, que o ouviram, tiveram ano passado? Não. Ele tem uma expressão muito engraçada que é o vómito, vómito, vómito. Eu sempre aqui a debitar coisas pela boca fora. 40% da vossa avaliação vão ser trabalhos que quis fazer e que quis fazer a apresentação.